Qual o tempo? Um minuto, é que você estava comendo meu tempo, né? Põe um negócio tá regressivo ainda. Aí sim. Graça e paz novamente, irmãos. Tudo bem, né? Vamos abrir nossas Bíblias aí. 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Marilda estava falando do processo de santificação, né? Vou falar aí de quando somos chamados de santos, né? Então, você estava falando do processo de santificação, né? E eu vou falar aí, somos chamados para ser santos, né? Então já vai, né? Ali, né? Não dá, como diria a filosofia do pica-pau, já que você não dá conta de vencer, você adere. Amém? Então, a palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso de 1 a 3, diz o seguinte: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então é isso, Paulo, né, ele chamado apóstolo de Deus, né, já pode Jesus Cristo pela vontade de Deus. Paulo é o cara assim, acima de tudo, além de ser chamado, muito inteligente. Ele não fala logo que ele é apóstolo nem nada, né? Ele fala que ele é chamado de apóstolo pela vontade de Jesus Cristo. Mas muito bem, né? Então o chamado, né, quero falar muito sobre isso, né, o tema, como eu já disse, chamados para ser santos. Nós somos chamados para ser santos. Desde a última minha lição da Escola Bíblica Dominical e na sala de adultos, né, quando eu disse, nós trouxe esse assunto aí que somos chamados de santos, que nós somos santificados em Cristo Jesus, mas para isso, para sermos santos, não daquela velha é, prática antiga que se achava que é santo com ausência de pecado, porque o único que não tem pecado é Jesus Cristo. O único verdadeiro santo é Ele. Nós somos santificados, né? Somos chamados de santos porque somos em Jesus Cristo. Mas isso implica um chamado. Como o texto diz, nós somos chamados a ser santos, né? A ser santificados em Jesus Cristo. Então, na nossa vida, todos nós temos esse chamado. Chamados a ser santos, a ser salvos. Por isso, né, às vezes nós discutimos se a pessoa era salva, se não era, quem era salvo. Não, isso é besteira se a gente querer discutir se é salvo ou não, né? Entendemos que somos salvos e quem decide é Deus que decide, e você acredita se você é salvo ou não, não cabe a mim dizer, mas nós temos esse chamado a ser salvo em Jesus Cristo. E o ser salvo ou ser santo, né, significa um convite ou um chamado, ou eu gosto de pensar ainda mais do que um comando de Jesus Cristo, ele nos ordena, mas eu ainda gosto de chamar que é um convite glorioso ou gracioso, né? Essa graça de ser chamado de salvo em Jesus Cristo. De tudo que eu já pensei, assim, algo mais de maior privilégio nosso é de ser salvo. Seres imundos, pecadores, destinados à ira de Deus, eles somos salvos, somos chamados por Deus a ser salvos. Os exemplos que matam a gente, né, né, o Fábio? Mas na nossa época lá, pelo menos na minha, né, quando ia brincar, né, fazia brincar de bola, fazia dois times, né? Escolhi os dois menos ruins, que não tinha nenhum bom mesmo, aí os dois formavam o time, com exceção do dono da bola, que jogava sempre do lado do melhor, né? Mas o privilégio de ser chamado ainda, se possível, entre os primeiros, né? O último era o digno de menos honra. É lógico que no reino de Deus não tem isso, mas o que eu quero destacar é ser o privilégio de ser salvo, ser chamado, ser salvo. E nesse momento, quando você é salvo, você é chamado a ser santo em Jesus Cristo. Ou ser santo talvez assim, falar simplesmente, talvez se tornaria barato, mas é simplesmente ser crente.
Se você é crente, crê em Deus, né, e aí você, mais uma vez, nós vamos discutir salvação, mas podemos discutir se você exerce uma vida cristã conforme os padrões bíblicos, aí sim dá até para discutir. Mas se você acredita que você é esse crente, esse cristão chamado por Jesus Cristo, você é um santo. Lembrando, não é ausência de pecado, não é perfeição, porque só o único que enquadra é Jesus Cristo. Mas somos santificados justamente nesse santo perfeito que é Jesus Cristo, que deu a vida na cruz do Calvário para nos santificar, para nos purificar com o seu sangue, ressuscitou ao terceiro dia para concluir a sua obra de salvação, para vencer o último inimigo que é a morte, para nos dar a vida eterna, dessa viva esperança de morar eternamente junto com Ele. Muito bem, então, quando Paulo nos chama a tudo isso, ele chama disso de, que eu gosto muito dessa frase de Paulo, a soberana vocação de Deus. A vocação de Deus é de nos tornar santo, de nos salvar. Essa é a vocação, o chamado de Jesus Cristo, a soberana vocação de Jesus Cristo é de nos santificar, de nos tornar prontos para Ele, para a glória eterna. Então, mas vamos lá. Em primeiro lugar, por que somos chamados? Lembrando lá que o chamado é ser santo. Então, por que somos chamados? Ou por quem, né? Primeira pergunta, por quem somos chamados? É uma pergunta muito fácil, né? Para quem já tem um tempinho de igreja, vai matar a charada. Não menosprezando, né, mais pela a idade, os juniores saberia facilmente responder. Por Jesus Cristo, né, Jordana? Nós somos chamados por Jesus Cristo a ser santos, a ser salvos, a ter uma vida em comunhão com Ele. Então, e quando aconteceu isso? Quando ainda éramos pecadores. Quando eu digo no sentido, então hoje nós não temos mais pecados? Hoje nós não somos pecadores, estamos pecadores. Já falamos isso aqui bastante, nós pecamos, mas quando éramos, no sentido de permanecer, de continuidade, de essência, nós éramos. Mas agora nós pecamos lá de vez em quando, mais do que deveríamos, é a verdade, né? Com exceção da Lina, claro, né? Que quase não peca, né? Mas os demais, né? Todos nós pecamos além da conta do que deveríamos, infelizmente. Como diria Paulo, né, aquilo que nós gostaríamos, ou aquilo que eu quero, eu não faço, né? Mas o que eu não quero, eu acabo fazendo. É assim que acontece conosco. Mas, então Deus nos chama neste momento, né? Então não é por mérito, é porque eu mereço tanto essa salvação. A grandeza de Deus está nisso daí. A grandeza, a beleza da salvação é justamente nisso, do perdão, de chamar o pecador, né? De chamar o ser que lá estava perdido para a vida eterna. Então, né, nós passamos, né, dessa condição de pecador para santos em Jesus Cristo. E o exemplo, né, de Jesus Cristo, que foi Ele que chamou, né, foi a sua revelação, que Ele anunciou o seu reino, a expiação ou o pagamento da nossa dívida ali na cruz do Calvário, né, a vitória dele sobre a morte, o testemunho que Ele dá, né, de vida, de ministério, de que Ele está preparando um local para nós, uma habitação eterna para nós. Então, isso são mais do que suficiente para nós crermos que é Jesus Cristo quem nos chama. E é um convite, como eu disse, né, um convite que eu li recentemente num livro, esse convite gracioso de Deus para nos permanecer ou para fazer parte da sua família. Também nós somos chamados, né, pelo Espírito Santo, que é o Consolador que Jesus Cristo envia para nós, para nos ajudar de quando Jesus Cristo retornou à glória eterna. Primeiro o chamado de Jesus Cristo e a pessoa da Trindade agora que nos chama nesse tempo é o Espírito Santo, que é muitas vezes, né, usar o termo, assim, talvez, sei lá, adequado, mais que dá certo, menosprezado, deixado de lado, pouco citado, às vezes, o Espírito Santo, mas ele trabalha em nosso favor. Seria muito, talvez, eu dizer, uma blasfêmia, que é o objetivo do Espírito Santo exclusivamente nos mostrar
Jesus Cristo, nos mostrar a salvação, ele opera em nós todos os dias. É lógico que ele vai nos ajudar todas as questões, mas a grande missão, assim, por assim dizer, do Espírito Santo é justamente isso, nos consolar. O que é consolar? Mostrar essa esperança da salvação, nos contar que somos santificados em Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo, ele talvez é redundância, mas é a peça fundamental nos nossos dias para nós executarmos a nossa fé no nosso dia a dia. Sem o Espírito Santo, nós não daríamos conta sequer de estar aqui, quanto mais crer em Jesus Cristo. Por isso, o próprio Jesus Cristo já diz, né, que o único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. É não crer no próprio Jesus Cristo, na ação do Jesus Cristo, do Espírito Santo, de nos dar condições de crer nele como Salvador. Quando nós não cremos, aí realmente nós não cremos em Jesus Cristo como Salvador, como o trabalho incansável do Espírito Santo em nos ajudar, nós estamos rejeitando tudo que há de mais santo e mais sagrado para nós na nossa existência. Então nós não devemos minimizar também o papel da igreja. A igreja também trabalha, e como eu digo, a igreja, né, lógico, a Igreja Batista Nacional Ebenezer, como igreja local, faz parte da grande igreja, a igreja invisível de todos os salvos no mundo inteiro, mas o trabalho da igreja, né, também nós devemos colocar em destaque. O trabalho da igreja é de nos contar que somos santos, somos santificados em Jesus Cristo. E em segundo lugar, né, para o que somos chamados? Em primeiro lugar, por quem fomos chamados a ser santos, deixando bem claro, foi por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, e nesses dias com o trabalho da igreja, essa igreja que é fundada, organizada por Jesus Cristo e comandada nesses dias pelo Espírito Santo. Lógico, somos nós, os homens que trabalham, né, mas simplesmente porque Deus decidiu e quis nos usar. Em segundo lugar, então, para o que somos chamados? Somos chamados para ser justificados. Nós já estudamos, né, principalmente na sala de adultos, já estudamos o que é justificação. É quando alguém vai lá e te justifica. Não são essas desculpas esfarrapadas que nós tentamos justificar nossas falhas, nossas faltas, nossas dificuldades. Mas é a justificação que Jesus Cristo nos justificou. Ele teve que pagar. E foi um preço caríssimo. Aí, às vezes, nós nos desvalorizamos. Por quê? Porque nós não sabemos o preço que foi a justificação de Jesus Cristo por nós. Nós banalizamos Jesus Cristo. Nós nos tornamos, né, pessoas não merecedoras do amor de Jesus Cristo. Se Ele próprio se doou por nós, quem somos nós para dizer que nós não valemos o sangue de Jesus Cristo? Então, Jesus Cristo foi ali na cruz, Ele nos justificou. Então, no dia do juízo, o diabo, que é o trabalho dele, ele vai chegar e vai tentar nos acusar. Fala assim, mas lá o Iago pecou, o João Gabriel, o Gabriel, todo mundo pecou, ele não merece. Jesus Cristo falou assim, não, peraí, mas eu comprei, eu justifico com a minha obra na cruz do Calvário. Então, Jesus Cristo nos justifica para que nós possamos ser chamados a ser santos, a ser santificados no seu nome. Né? Deus já sabia, né, muito antes, né, que nós necessitaríamos de um Salvador. Né? Sabia que nós necessitaríamos de alguém para nos salvar, porque nós, lógico, não daríamos conta de nos salvar. Então, foi a obra de Jesus Cristo. Então, nós somos chamados, né, nós somos chamados para a comunhão com Cristo. A partir do momento que nós somos santificados, nos tornamos santos em Jesus Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Quando nós fazemos parte desse corpo, que é a igreja de Jesus Cristo, nós temos a comunhão uns com os outros. Então, aquele momento da ceia, vai ser a comunhão entre os santos, entre os irmãos, justamente isso, fazer parte de um mesmo corpo. Quando nós falamos, nós temos comunhão, só é comunhão entre os irmãos e na igreja se tiver Jesus Cristo. Porque senão se torna uma reunião social, né? E há quem diga que tem certas organizações ou entidades, né,
e aí se espalhada por o mundo inteiro, que sabe fazer uma reunião muito melhor do que a igreja. Alegre, movimentada, né? E aí vai. Mas aqui só é comunhão se tiver Jesus Cristo. Se não tiver Jesus Cristo, pode ser lá uma reunião, né, de amizade, de tal, né, de confraternização, de alguma coisa, menos comunhão. Se reunirem a partir de dois, é lógico, né? Se reuniu com você somente, vira meio esquizofrênico, né? Mas se tiver a partir de dois, se for uma comunhão, se não tiver Jesus Cristo, não faz parte, não tem comunhão. Aí sim somos santos, santificados em Deus. E em terceiro lugar, então, como devemos responder ao chamado? Lembrando lá, em primeiro lugar, por quem somos chamados, né? Por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, e nesse tempo o trabalho, que é a igreja, e quando eu digo igreja, é quando o sentido correto da palavra, levado a sério. Para o que somos chamados? Somos chamados a ser justificados, né? Pela justificação de Jesus Cristo e para ter comunhão com Cristo. E em terceiro lugar, como devemos responder ao chamado? Viu que até agora, né, tudo é ação de Deus, né, principalmente no primeiro, né, por quem, é lógico, por Deus, lá, Jesus Cristo e Espírito Santo, para o que fomos chamados, mesmo aí nós não temos não damos conta de fazer muita coisa. Agora, como devemos responder ao chamado? Aí sim, nós temos uma pequena participação em tudo isso. As respostas mais, talvez bem conhecidas, são as parábolas de Jesus, né? Em Mateus 22, lá você vai ver as parábolas de Jesus Cristo, vamos chamar, como nós devemos responder esse chamado, né? Então nós respondemos com um sim, pelo menos em teoria, em tese, deveria ser aquele sim com um coração bem grato para com Deus. Lógico que muitos recusam esse convite. Uns vão falar assim: Senhor, eu comprei um campo, deixa eu lá cultivar. Senhor, eu acabei de casar, né? Deixa eu curtir minha lua de mel. Ah, Senhor, mas agora eu tenho que terminar minha faculdade. Ah, Senhor, eu tenho... E aí desculpas e mais desculpas, aí vai. Lembra lá daquelas bodas lá, quando o Senhor lá, que está em Mateus 22, de 1 a 14, para quem quiser ler depois, né, vai falar: Senhor, mas dê por escusado que eu tenho que fazer isso ou aquilo. Aí o Senhor lá fala assim: ó, agora sai pela cidade, pega e traz todo mundo, quem vocês encontrarem pelo caminho, e traga, porque a festa está pronta, está preparado, as festividades, e o que vocês encontrarem, vocês vão trazer, e vai estar dentro da minha festa, com os trajes, tudo adequado. E né, encontrou um que estava lá sem os trajes nupciais, como algumas traduções dizem, ainda foi lançado fora. Então não cabe a nós resolvermos se eu sou convidado ou não. Posso ser simplesmente substituído, por assim dizer, por outro alguém. Pense, com toda a minha, né, pompa que eu acho que eu sou, acho que eu tenho direito, né? Fala, não, eu vou recusar o convite de Deus. Esse negócio de ceia, né? Eu estou tão pecador, né? O pastor João gosta de falar isso, né? Eu sou tão arrogante que eu resolvo se Jesus Cristo é capaz de me perdoar ou não. Ah, não vou participar da ceia porque eu não estou em condições. É simplesmente falar para Jesus Cristo: você não dá conta de perdoar o meu pecado. A pessoa às vezes não tem coragem de falar isso abertamente, mas no íntimo dela é isso que ela pensa. Então o nosso convite deve ser assim: Senhor, estou aqui. Não presto? Sim, isso é verdade. Sou pecador? Sim. Mas me perdoa. Negócio lá de Jeremias, né, lá do oleiro lá, que ele vai lá, vê o oleiro lá, quebra o barro, refaz de novo. Assim somos nós, né, na mão do Senhor. O Senhor perdoa, eu peco, perdoa. Deveria pecar menos, né, mas quantas vezes eu pecar, estiver diante dele, ele é poderoso para me perdoar. Da bobeira, todos nós vamos dar bobeira. Vai, uma hora ou outra aí, né, vamos cair, mas Deus está sempre pronto para me perdoar. Ele aceitou, quer dizer, Jesus Cristo me aceitou com minhas falhas,
lógico que Ele quer que eu mude. Sabe, toda vez que Jesus Cristo lá, aqueles exemplos que tinha, quando alguém estava pecando e Ele lá perdoava, Ele vai e não peques mais. Os seus pecados, ou a sua fé te salvou, vai e não peques mais. Isso é a condição para ser salvo, é ser escolhido por Deus. Agora, a condição de amar a Jesus Cristo, de viver agradando a Jesus Cristo, é não pecar. Por isso nós desagradamos constantemente. Mas não se sinta culpado, né? E eu gosto muito disso também, que desde quando eu aprendi, eu nunca esqueço e uso isso muito, que quem trabalha com culpa é o diabo. Você deu suas bobeiras, pecou, peça perdão. Ou você vai ficar lá deixando o diabo te acusar na sua mente, usando a sua culpa, uma arma contra você mesmo. Porque ele quer isso. Às vezes nós não temos coragem de confessar o nosso pecado e nós ficamos lá, né? É aquela coisa toda a vida. Quando você expõe, vai lá e confessa o pecado, pronto, a acusação acabou, né? Ah, já ficou sabendo, que graça que tem mais, né? É igual apelido, né? Quando você apela, aí todo mundo gosta de chamar. Quando você está de boa, leva na brincadeira, tal, não dá nem moral, acaba a graça. Assim é o diabo. O diabo quer tirar vantagem de você e às vezes você ainda dá munição para ele usar contra você. Então certifique de que você foi chamado. Certifique de que você foi chamado. Aí não cabe a mim responder. Eu respondo por mim. Eu fui chamado. E todos os discipulados, com as pessoas que eu faço, eu ia falar os meninos, mas tem uns não é tão menino mais, né? Fez discipulado, né? Mas agora eu faço discipulado com o Wesley, né? Que é um menino ainda, né? Eu falo, nós temos 2 chamados. Né? A maioria das pessoas. E eu falo isso com ele. Aí ele entendeu. Chamados, nós somos chamados a ser salvos. E o segundo chamado, um plus, né? O Vitor gostava desse negócio, né? Ele ser chamado para algum ministério. Aí nós devemos, o primeiro é lógico, né, independe de nós de ser salvo, mas nós podemos responder de forma afirmativa, tentando, né, ou agradando a Jesus Cristo. O segundo também é executando a obra que Deus colocou em nossas mãos. Então viva uma vida digna diante de Deus. Não digno de louvor, de graça, de adoração, que é o único digno de tudo isso, de louvor, de adoração, é Jesus Cristo. Mas como eu digo, digno, porque você é escolhido de Deus. Essa dignidade cristã, essa santificação que Jesus Cristo te deu. Isso é ser digno. Tem gente, muitas pessoas são salvas, né? E aquele velho jargão, né? Sendo cavalo de Satanás, né? Satanás está montado em você, sim, te explorando, te usando, muitas vezes. Isso é ter uma vida cristã indigna da morte e do sangue de Jesus Cristo. A vida cristã, como somos chamados, santos em Jesus Cristo, é uma vida de dignidade, de cabeça erguida, não de soberba, de arrogância, mas de olhar para Jesus Cristo e falar assim, eu não merecia, mas sou chamado. Sou chamado a ser santo, sou santificado em Jesus Cristo. Ainda que não seja muita coisa, mas eu tenho a vida eterna em Jesus Cristo. E não tem nada mais glorioso, não tem nada mais digno para um ser humano do que ser chamado para ser santo em Jesus Cristo. De tudo que você possa olhar neste mundo, das pessoas acharem que são tantas coisas, não se compara a ser chamado, a ser santificado em Jesus Cristo. Então, às vezes nós vimos alguém, pelo menos entre aspas, perder o seu chamado. É chamado, simplesmente abandona, joga fora. Lógico, se for salvo, é salvo, não tem como, mas o chamado ao ministério simplesmente abandona. Ah, não sei o que, tanto faz e menospreza. Cuidado, não perca o seu chamado. Nós não devemos rejeitar aquilo que Deus tem para nós. Portanto, então, ouça atentamente o chamado de Deus, pois esse chamado é capaz e pode transformar a sua vida.
Então esteja com seus ouvidos bem atentos ao chamado, ao convite gracioso de Jesus Cristo para a sua vida, para ser santificado e assim ser chamado de santo em Jesus Cristo. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és soberano. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque um dia, Deus, o Senhor nos tornaste santos em Jesus Cristo. Pai, não há nada mais glorioso do que isso, ser chamado de santos no nome do teu Filho amado, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.